Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Raquel, tudo bom? A gente está aqui para falar com vocês sobre medicina perioperatória, esse momento tão importante e tão difícil da avaliação do paciente clínico cirúrgico. Então, como é que a gente faz essa avaliação, Raquel? Eu sou interno, estou no ambulatório, o paciente veio para submeter a uma cirurgia eletiva. E por onde é que a gente começa? Perfeito. Então, assim, na verdade, o pré-operatório ele é bem extenso, né? Compreende o pré, compreende o intra/transoperatório e compreende o pós. Mas a gente vai começar falando do pré. Então, de fato, a avaliação pré-operatória, como toda avaliação clínica, né, ela vai compreender principalmente a anamnese e o exame clínico. E é interessante porque dentro desse campo, né, da medicina pré-operatória, existem algumas coisas que a gente precisa dar mais atenção. Então, na anamnese, né, o que que eu preciso saber? Tudo da Exatamente, vida do paciente. de Tomou banho de preferência, né? lagoa? Claro. A gente pergunta isso na clínica, É mas assim, enfim, não anarquiza o negócio aqui. Então, a gente precisa saber se esse paciente é um paciente que tem comorbidades ou não, se é um paciente que usa determinadas medicações, principalmente aquelas que podem afetar a homeostasia no perioperatório, né? Antiagregantes, anticoagulantes. A gente precisa saber se esse paciente, por exemplo, tem uma funcionalidade adequada. A gente precisa saber se esse paciente já teve internações prévias, em que contexto, se já teve cirurgias prévias e ter muita atenção ao exame clínico. Porque, por vezes, pode ser, primeiro, o momento que o paciente vai ao médico, né? Quando ele recebe, às vezes, um diagnóstico e aí, precisa operar, é finalmente o momento que ele vai lá e vai isso ser não é visto. incomum na nossa prática. Muitos pacientes vêm do interior, às vezes ficam meses, anos numa fila cirúrgica, aguardando uma consulta e chegam completamente Soltos por aí, soltos. né? E outra coisa, né, desse contexto dessa anamnese e exame clínico é porque o exame clínico ele pode elucidar para você alguma circunstância, algum sinal, alguma característica que vá, por exemplo, modificar a impressão que você tem daquele paciente. Isso é comum, por exemplo, com achados de sopro, você identificar um sopro que seja compatível com estenose aórtica, ou então um sopro carotídeo, por exemplo, isolado, que Ou pode estar relacionado a lembrar dos placas. sopros abdominais, dos Perfeito. aneurismas de aorta abdominal, das estenoses de artéria renal. Exatamente. Principalmente num paciente hipertenso, por exemplo, já pode chamar atenção para hipertensão renovascular. Então, tudo isso vai ser crítico na hora que eu estou fazendo a minha avaliação. Isso, a gente brinca, né? Mas porque às vezes a anamnese do cirurgião ela é um pouco mais dirigida, mas muitas vezes porque ele já foi bem triado por um clínico antes de chegar até o cirurgião. Exato. Então, sempre exame físico completo, palpação de pulsos periféricos, enfim, o paciente tem que ser bem visto para evitar complicações. Exato. E de exames complementares? Pronto. Aí o que que acontece, né? Não existe, entre aspas, uma obrigatoriedade para o paciente fazer nenhum exame complementar específico. Mas isso tem que ser contrabalanceado com o bom senso e a avaliação clínica. Poxa, se você está vendo um paciente que tem esse sopro, por exemplo, se você vê um paciente que tem crepitações ao exame clínico, ou seja, o exame clínico não é liso. Cavitação, lembrar tuberculose da nossa população, Ou então pode ser até uma fibrose pulmonar, por exemplo. exposição ambiental, Exato, perfeito. Trabalhou com a área de fumaça, pode ter um DPLC ocupacional, ou então já asbesto, ter carvão, ameto, minério. exato. Exatamente, as pneumoconioses. Então, assim, vai depender. Se eu identifiquei uma coisa, relacionada, por exemplo, a um risco pulmonar, talvez eu precise de uma radiografia de tórax, talvez eu precise de um exame de Com funcionalidade, como a espirometria, espirometria, lembra perfeitamente. raio-x de tórax, né? Depois a gente fala sobre isso, mas Exato. Então, assim, se eu vejo que o paciente tem sinais, por exemplo, de uma hipertensão que não está bem controlada, foi no exame clínico, está lá o paciente hipertenso, é um paciente hipertenso, faça o fundo de olho, tem retinopatia hipertensiva. Será se é um paciente que não precisa fazer um exame mais apurado, tem um eletro desse doente para ver se não tem sobrecarga?
Será se esse sopro está isolado ou está associado com outras condições? Então, você precisa ter essa nuance. Então, não existe um exame deliberadamente necessário para um pré-operatório. Vai depender do paciente e do tipo de procedimento. A gente não está falando aqui especificamente do exame, por exemplo, é um paciente oncológico. Lógico que esse paciente vai requerer vários exames complementares, inclusive a gente está falando de estadiamento, né? Então, são outras circunstâncias. Mas existem algumas cirurgias que o paciente obrigatoriamente vai ter exame complementar. Um desses exemplos é o transplante. Então, o paciente, transplante hepático, transplante renal, enfim, é um paciente que só para ele ser listado, ele já Sim. tem 1.500 exames, né? Então, Isso. são circunstâncias específicas. Por isso, a gente não pode dizer que nunca. Nem sempre. Exatamente. Perfeito. Você está um filósofo aqui, Aristóteles. Dó. Mas é isso. Então, assim, a gente tem que entender que a cirurgia, ela se classifica de várias formas e cada tipo de cirurgia tem um risco envolvido. A gente tem cirurgias de pequeno, médio e de alto risco. As cirurgias de pequeno risco normalmente são aquelas menos invasivas, são as cirurgias oftalmológicas, por exemplo, a correção de uma catarata, cirurgias de mamas mais superficiais, cirurgias da pele, né? Claro que não se enquadram algumas cirurgias do toque, por exemplo, do pessoal da oncológica, que rodam retalhos e tudo, essas daí já não são cirurgias É, mais simples, tá? E as cirurgias de alto risco, né, Raquel? isso. Essas de baixo risco, aí a gente está saindo agora do paciente, porque são dois pilares, né? Avaliar o paciente, e aí existem os riscos específicos, que a gente vai falar depois, risco cardiovascular, risco pulmonar, risco nutricional, risco renal, enfim. Existem os riscos específicos, e aí a gente está partindo agora para a indicação do procedimento e o tipo do risco de cirurgia, né? Da cirurgia, na verdade. Isso. E aí, a cirurgia de baixo risco são as cirurgias ambulatoriais, geralmente, né? O paciente não precisa ficar lá no hospital depois disso aqui, não precisa. Isso. E de alto risco, geralmente, estão que as cirurgias de urgência e emergência e procedimentos vasculares arteriais abertos, né? Aquelas cirurgias enormes, bypass, E axila são cirurgias femoral, que né? Um normalmente negócio envolvem assim. grande sangramento, grande risco intraoperatório. Lembrando que as Cirurgia que endovasculares. deixa o clínico da enfermaria com o coração na mão. E as cirurgias endovasculares, normalmente, elas não são de alto risco, elas são de médio risco. Sim. Endarterectomia de carótidas, colocação de próteses, né? É bem mais tranquilo, a gente sabe. Isso. E as de médio risco são basicamente a grande maioria das cirurgias, né? As colestectomias, as hernioplastias, Sim. as cirurgias urológicas em Cirurgias geral. intraperitoneais, né? Isso, Intratorácicas. intratorácicas, elas se enquadram nessa categoria, né? E Exatamente. além desse risco cirúrgico, a depender do tipo da cirurgia, a gente tem os riscos inerentes a quê, Raquel? Quais são os tipos de risco? Assim, vamos lá, você já falou do paciente, do tipo da cirurgia em si, e agora? Pronto. Na verdade, assim, a gente vai ter uma avaliação que vai compreender o prognóstico, né? Então, existem, como a gente colocou, por exemplo, risco pulmonar, tem vários CAD, o risco cardiovascular, a gente tem vários scores, né? Lee, Goldman, MAPA, eu lembro que na minha prova de residência tive que decorar aquele Goldman todo. A gente vai falar sobre isso no próximo assunto. Mas, assim, de forma global, né? O que eu posso utilizar, por exemplo, de linguagem universal, né? O que já tem um tempão isso, né? Mais de 60 anos, é o ASA. Então, é uma classificação, né? Cidade de anestesia, e que você vai colocar esse paciente de 1 a 6, né? Ou seja, Isso. classificado nesses nichos, sendo o Mais tranquilo, paciente jovem, menor de 70 anos, sem comorbidades, e aumenta gradativamente de acordo com as comorbidades, a forma como estão compensadas e como elas impactam a funcionalidade do paciente. Exato. E ainda tem um plus, que aí você ainda pode colocar o Ezinho lá do lado, que vai direcionar que aquilo é uma situação de emergência. E aí, a depender dessa classificação, exatamente aumenta a mortalidade, né? Pode chegar a mais de 50% de mortalidade aí o paciente. É. E o ASA 6, qual é a diferença dele para os O ASA outros? 6 ele é especial, ele corresponde aos pacientes Especial. em morte encefálica,
os pacientes doadores de órgãos, né? É. Então, a gente usa nessa situação. Não tem mortalidade, né, gente? Porque o paciente já está em óbito, né? A morte encefálica é, inclusive, a hora que você coloca lá do óbito do paciente. Então, é isso. Então, o ASA é uma forma, assim, vamos dizer, macro E ele é para você. difícil de ser feito? Não, não. Em teoria é para todo mundo ter na cabeça, né? Uma coisa simples, fácil de você. Vocês viram que com a anamnese, com as perguntas, você é capaz de acessar isso até mesmo no corredor antes de uma cirurgia de emergência, né? Exatamente, exatamente. E aí uma outra coisa que a gente tem que ver, que a gente falou lá de funcionalidade, né? Então, a gente pode avaliar, pode não, deve avaliar no paciente, por exemplo, grau de fragilidade e funcionalidade. São coisas que são distintas e complementares Ao ao mesmo mesmo tempo. tempo. Então, a gente avalia fragilidade, principalmente naqueles pacientes que são mais idosos ou que têm múltiplas comorbidades, né? Que às vezes não é idoso, mas está lá, realmente o paciente é frágil. E aí você tem uma forma super simples de você ver isso, né? Que é o teste Up and Go. O paciente Isso. está lá sentadinho. Muito simples, você explica para ele, olha, a senhora, por favor, vai levantar, caminhar 3 metros e retornar à posição de origem, e você cronometra o tempo em que ela vai fazer isso. Dá um percurso de 6 metros no total, e você vai ter uma noção de qual é a funcionalidade daquele paciente. Se ele demorar mais de 20 segundos para realizar tudo isso, é uma funcionalidade muito ruim e que isso se correlaciona a um pior Fragilidade, né? prognóstico durante o período perioperatório. O ideal é que ele tivesse menos de 15 segundos para realizar isso, e esse intervalo entre 16 e 20 seria um paciente que talvez merecesse uma melhor avaliação da sua funcionalidade. Exatamente, o paciente frágil, né? Então, isso vai piorar o desfecho pós-operatório desse paciente. Então, outra forma de você avaliar isso são outras escalas, né? Como a Frail, por exemplo. A própria Sociedade Americana, ela coloca outros métodos de avaliação, quer que o paciente tenha lá 6 atividades básicas que eles desempenhem sem precisar de ajuda nenhuma, mas enfim. Então, você tem que fazer isso também. E a funcionalidade do paciente, a gente vai ter que buscar a reserva metabólica dele. E aí, dessa forma, foi pensado numa unidade que pudesse refletir essa equivalência, que é exatamente o equivalente metabólico, que é o MET. Né? Isso. Eles fizeram estudos e compararam, né? Viram que um paciente para ficar em repouso, cerca de 70 quilos, e com idade de 40 anos, ele necessitaria de uma quantidade de energia que eles denominaram que seria um MET. E a partir disso, as outras atividades a gente consegue quantificar baseado na quantidade de METs, multiplicando pelo aquele gasto basal. Exatamente. Por exemplo, eu claramente sou uma pessoa que tem acima de 10 metros. É 10 um metros. esportista regular, Fino. fina. Aham. Mas, assim, E o o que é meu que amigo significa isso? Bruno. Seria menos de 4, né? Pelo visto, Exato, pela sua claro. cara. Com certeza. Isso é assim, pessoal. Aqueles pacientes com menos de 4 metros seriam os que teriam maior risco quando forem submetidos a um procedimento cirúrgico. Menos de 4 metros significa o quê? Se um MET é o gasto basal, ele consegue fazer pouca coisa. Aquele paciente que consegue desempenhar tarefas mínimas, como se vestir sozinho, tomar um banho, Ou seja, andar que em não requer casa. praticamente esforço nenhum, né? Isso. Se o paciente consegue fazer algo mais, né? Se é um paciente que já consegue ter uma caminhada mais longa, subir uma ladeira, subir um lance de escadas, esse paciente já tem mais de 4 metros. Então, esse paciente. Varrer, né? Varrer o local, assim, quintal, assim, principalmente no nosso país, que a gente tem muita zona rural, né? Então, aquele paciente, por exemplo, que capina, que vai plantar, não sei o quê, fala, doutor, eu limpo a roça todinha. Poxa, esse paciente aí, o grau de funcionalidade dele. Ele tá tranquilão para a cirurgia se a gente pensar só nesse aspecto, né? E lembrar que os METs altos, MET de 12, 14, 15, são METs de pacientes que são atletas profissionais normalmente ou que realizam atividade de muito esforço, Não, é exatamente o meu né? caso, atleta profissional aqui. E- então, vejam que o que a gente tenta acessar é o status basal do paciente para que ele tenha um mínimo
de capacidade, um mínimo de reserva funcional para que ele seja submetido ao procedimento cirúrgico e que tenha um desfecho favorável. Ah, e uma coisa que é interessante também a gente lembrar, que uma forma de você graduar isso, por exemplo, geralmente a população masculina ela é um pouco mais aberta nesse sentido, né? Mas é para esse paciente desempenhar atividades sexuais, que a Isso, atividade sexual dá um gasto aí em torno de 5, 6 médicos às vezes. gostei do link com a Então, Andro. né? Bom, Eu tô fazendo propaganda de ti, deixa eu obrigado. ter o contato aqui. Daqui eu acho. É isso. Então, assim, eu acho que, de forma geral, o que a gente precisa saber de um pré-operatório, né? Eu preciso identificar se meu paciente é frágil ou não. Eu preciso identificar se tem algum risco que está gritando aí na minha cara, risco cardiovascular, risco pulmonar, principalmente, são os mais críticos, né? Porque são os que impactam, assim, de fato, de forma muito mais rápida no pré-operatório. E a gente vai falar individualmente cada risco desses, né? Isso, exatamente. E avaliar também de forma global, foi o ASA, e avaliar a funcionalidade. Se a gente souber isso já de cara, já é um bom começo. É um bom começo, saber que existe e começar a aplicar, né? Exatamente. Muito bem. Bom, É um coach. tá. É um E coach. para esse primeiro episódio, pessoal, era isso. Positividade tóxica. Não, menos. Mas era isso que a gente queria trazer para vocês, é começar a conversa sobre esse momento perioperatório de uma forma mais leve, mais simples e com aplicabilidade Vixe, mas aí o coach, ó, a aplicabilidade. aplicabilidade Cara, simples, Aurélio, tá vendo? professor Pascoal, Né? ajuda esse Sorry. jovem. Eu acho que eu preciso mais é de um fono, atividade multidisciplinar. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Segue a gente no Instagram, segue a gente nos streams, streams, sei lá como é que fala. É, E no YouTube. Aqui é uma digital influencer, sabe de tudo. um abraço, tchau. Tchau.